Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite pra vocês. Vai dando um oizinho aí quem for chegando, pra eu ver quem que já tá aqui ao vivo. Oi, Lígia. Boa noite. Casper, Rosa, Cristina, Suzana. Boa noite, gente. Que legal. Que gostoso ver vocês aqui. Vamos bater um papo então sobre esse céu do momento, essa semana de lua crescente. Então é uma semana que assim, aquelas sementinhas que a gente plantou, né, na semana passada, que foi com a lua nova, né? Na segunda-feira a gente teve a lua nova. Então, não sei se foi segunda ou terça, agora eu não tenho certeza. E agora, isso que a gente plantou está na fase de crescer para o seu máximo, né? Que vai ser o máximo é a própria lua cheia, né? Que vai acontecer aí daqui a aproximadamente uma semana. Oi, Silvia. Oi, Luau Mendros. Catarine. Olha a Norma aqui, querida. Boa noite. Saúde e tranquilidade. Que bom ver vocês aqui. Lu, Casarim. Então é isso, gente. É legal a gente dar uma olhada, né? Como que a gente pode fazer as sementes que a gente plantou na semana passada na lua nova realmente frutificarem, realmente crescerem, né? E aí, como a gente está falando sempre que a gente fala das lunações, né? A gente está falando do relacionamento entre o Sol e a Lua, né? Então, quando Sol e Lua estão em conjunção, então temos a Lua nova. Quando elas estão em oposição, temos então a Lua cheia. E essas fases, que é a crescente e a minguante, são os ângulos tensos que o Sol faz com a Lua, que são as quadraturas. Então, nessa lua crescente, que ela vai ficar crescente mesmo a partir de amanhã, a gente tem aí um Sol em Libra, pedindo para ser equilibrado com uma lua em Capricórnio, né? Que é até a lua que tá hoje, já tô lá em Capricórnio, essa lua. A gente já começou a semana com a lua em Capricórnio, até fiz um post hoje sobre isso. Na verdade, eu não fiz o post, eu repostei o mesmo post que eu fiz no dia 17 de setembro, porque no dia 17 de setembro a gente teve essa mesma configuração. A Lua em Capricórnio, fazendo conjunção com Saturno, que é o regente de Capricórnio, em plena segunda-feira. Né? Isso é muito interessante, porque Saturno, estando em Capricórnio, no signo que ele rege, ele está muito potencializado, né? Sempre que um planeta está no signo que ele rege, ele está com muita força. A gente fala que o planeta está domiciliado. Então, Saturno, Capricórnio, tem a ver com trabalho, com eficiência, com produtividade, com meta, né, com foco, disciplina, né? E a Lua transitando por esse planeta, né, por essa fazendo conjunção com Saturno, ele ativa tudo isso. Só que a Lua é muito rapidinha, né? Ela fica 2 dias e meio em cada signo. Então essa conjunção mesmo com Saturno, ela dura algumas horas aí. Então, e aconteceu isso numa segunda-feira, né? A Lua fez conjunção com Saturno hoje, que está em Capricórnio, numa segunda-feira, que é início de semana, né? Que a gente geralmente coloca mais meta, foco, né? A segunda-feira é um dia meio Saturno, né? Que a gente está mais focado mesmo no trabalho, nas tarefas. E esse fenômeno aconteceu também no dia 17 de setembro, da Lua em Capricórnio, em conjunção com Saturno, também numa segunda-feira. Aí, na hora que eu me toquei desse aspecto, eu queria fazer um post sobre isso. Falei, gente, mas eu já escrevi sobre isso. Aí eu puxei lá e tinha esse post. Então, a nossa semana está começando, assim, sendo muito propício mesmo, né? Para a produtividade, para o planejamento, para a gente cumprir as nossas metas, para a gente ser mais organizado, para a gente ser mais focado naquilo que a gente quer realizar na nossa vida. Mas, então, voltando ao tema da lua crescente, né? Fazendo uma quadratura com esse Sol em Libra, está pedindo um equilíbrio entre a nossa vida prática, material, entre a nossa vida principalmente profissional, porque Capricórnio tem muito a ver com foco no trabalho,
o foco nas metas, né? Como que eu equilibro a minha vida profissional com a minha vida afetiva, de relacionamento, né? Porque o Sol em Libra, Libra é o signo do relacionamento, da parceria, da importância do outro na minha vida. É em Libra que eu me desenvolvo em termos de respeito, tolerância, onde eu aprendo a dividir, onde eu aprendo a ceder, onde eu aprendo a compartilhar, né? Então, tá pedindo esse equilíbrio essa semana, né, entre o profissional e o afetivo. Mas como a Lua fica apenas 2 dias e meio, né, em Capricórnio, já ela sai. Mas antes dela sair, amanhã mesmo, né, por volta da madrugada, aí, umas quase 6 horas da manhã, essa Lua que fez conjunção com Saturno, ela vai encontrar Plutão, que também está em Capricórnio já faz um tempo. Talvez a gente fique um pouco mais intenso emocionalmente, né, porque Plutão sempre nos convida, né, a sermos mais intensos, a acessarmos partes sombrias, partes escuras, partes mais profundas. Mas como está em Capricórnio, que é um signo mais contido, mais pé no chão, mais equilibrado, não há muito o que se preocupar. Mas é legal saber que vai ter esse encontro aí da Lua conjunção Plutão, né? Mas a gente tem alguns aspectos interessantes para olhar na semana, né? Então, hoje teve um fenômeno interessante que é Mercúrio, ele entrou em Escorpião, né? Na semana passada mesmo ele entrou. A Vênus já estava lá em Escorpião. E aí Mercúrio entrou em Escorpião, veio andando e eles se uniram. Mercúrio e Vênus estão em conjunção entre hoje e amanhã, porque Mercúrio também é um planeta que anda bem rapidinho, né? Mercúrio é bem rápido mesmo. Então, mas ele está nessa conjunção aí com a Vênus, que a princípio, a conjunção da Vênus com Mercúrio é uma condição assim muito propícia para os relacionamentos e para a comunicação, porque os dois são planetas que falam muito da questão da comunicação, né? A Vênus é o relacionamento, a afetividade, a busca pelo equilíbrio, pela harmonia com o outro. Inclusive, a Vênus é regente de Libra, então ela está sendo regente até dessa alunação, né? Porque a alunação foi em Libra na semana passada. Então, tem todo esse contexto, né, voltado para o relacionamento. E Mercúrio é a comunicação, é a nossa vontade de entendimento, é a nossa vontade de troca, né, de conversar, de trocar ideia, de se entender, de se colocar no lugar do outro, né? Mercúrio é esse lado mais mental. Quando Mercúrio se junta com a Vênus, combina muito esses dois planetas. Então isso acaba favorecendo os relacionamentos. Mas assim, né, estamos falando aí de dois planetas que estão visitando um signo profundo, né? Um signo profundo que é Escorpião. Então, esses contatos, essa comunicação, ela tá mais propícia para encontros que abram espaço para uma profundidade maior, sabe? Inclusive podendo promover até transformações, revelações de coisas que estavam ocultas, de coisas que estavam mais escondidas, vindo para a superfície. É um momento propício para ter determinadas conversas, né? Conversar sobre assuntos mais profundos. Isso até casa um pouco, né, com essa conjunção que vai ter aí umas 6 da manhã, a conjunção vai estar exata da Lua com Plutão, sendo que Plutão é o regente do Escorpião. E a Lua também rege as relações afetivas, né? Também rege os contatos mais íntimos. Então, a Marjorie Cristiane, a Cristiane está me perguntando o que precisamos fazer. Então, assim, o que é interessante quando a gente estuda esses movimentos do céu é a gente procurar se harmonizar com o que o céu está pedindo, né? Então, em termos de relacionamento, o céu está pedindo um pouquinho mais de profundidade, né? De olhar para aquilo que não está tão óbvio, daquilo que está mais escondido, né? Está pedindo isso. Então, o que precisamos fazer? Nos abrir para esses contatos um pouco mais profundos. Buscar por uma intimidade maior com o outro e estarmos mais disponíveis para olhar para aquelas partes nossas que são mais desconfortáveis, que são mais sombrias, que não são tão gostosinhas a gente admitir que a gente tem. É um momento propício para olhar para isso.
né? Então é interessante porque quando a gente sabe que tem esse movimento, né, planetário que influencia de uma certa forma todo o coletivo, né? Então quando você já tem essa informação e aí você começa a perceber ali aquela sombra chegando, às vezes uma coisa mais pesada ali sendo trazida numa relação ou noutra, quando você entende, nossa, mas realmente os astros estão falando, né, desse momento, então você consegue lidar com um pouco melhor com essa situação. Ah, tá bom, tô entendendo que é isso, então deixa eu me abrir para investigar, deixa eu me abrir para ver a minha parte, deixa eu me abrir para aprofundar. Do que você não tem nem notícia do que está acontecendo, aí de repente você é convidado ali por uma sombra, você é, né, cutucado ali por uma história do outro e você cai na reatividade muito mais facilmente, né? Então isso que é legal, assim, quando a gente tem essa clareza do que está sendo pedido. Né? Eu lembro que na semana passada eu já falei, né, quando na live da semana passada eu falei um pouquinho dessa quadratura, né, que apesar da Vênus ser a regente da alunação, que a alunação era em Libra, então que estava pedindo bastante, tá muito propício para o equilíbrio, para a harmonia nas relações, mas que essa quadratura da Vênus com Marte, ela estava tornando as coisas um pouco mais tensas, né? Principalmente um aspecto que teve na terça-feira, que foi a oposição de Mercúrio com Urano, que trouxe um caráter meio explosivo, né, para as coisas. Eu mesmo tive uma explosão na própria terça-feira à noite. Gente do céu, o que foi aquilo? Foi intenso o negócio. Aí depois que eu fui ver que, nossa, realmente tinha tudo a ver. Tinha até feito a live, já falado disso. Né? Já estava sentindo a coisa borbulhando dentro de mim, mas não consegui segurar, não. Mesmo sabendo. Você vê como é que é, né? Mas mesmo a gente sabendo. A Adriana está falando assim, está pesado, esse pesado está chegando na minha relação comigo mesma. Sentimentos de angústia sem notícias de onde vieram. Pode ser que venha você com você mesma, porque tá mesmo intenso assim, né? Tá borbulhando aí as coisas, né? Reinos de Escorpião, né? Isso porque o Sol nem entrou em Escorpião ainda, né? Mas tá aí a regente da alunação, que é a Vênus, o próprio Mercúrio, né? E aí, a Ana Braga tá falando assim: nossa, desde a lua nova estou muito introspectiva, querendo isolamento no momento que o mundo tá pedindo o oposto de mim. Às vezes acontece mesmo, principalmente assim, né? A princípio a alunação ela nem tá tão introspectiva, mas se tiver pegando, por exemplo, a casa 12 do teu mapa, ou uma casa 8 do teu mapa, então por isso que é interessante ver mesmo no individual, né? Como que pega no seu mapa especificamente essas configurações, que eu falo aqui de um modo bem geral. Ainda mais a lua crescente, que é uma lua que é mais extrovertida, né? A lua crescente ela vai fazendo movimento para fora. É um momento de expansão, um momento de abertura. Mas tem essa profundidade no ar aí, porque não é bolinho, Mercúrio e Vênus em Escorpião. E essa quadratura da Vênus com Marte, ela torna as coisas um pouco tensas mesmo. Né? Tá mais denso o negócio, a Vênus tá meio irritada. Aí como se a Vênus estivesse sendo provocada pelo Marte, sabe? Ela tá querendo manter a harmonia, porque ela tá realmente sendo a regente da alunação, né? Então, ela quer manter a harmonia, mas o Marte fica ali cutucando. E aí o que vai acontecer é que na sexta-feira, esse Mercúrio também vai fazer a quadratura com Marte. Esse Mercúrio que está em conjunção com a Vênus. E aí é um momento bem para a gente ficar bem atento. Sexta-feira tem 2 aspectos astrológicos que é legal a gente ter bastante atenção no que diz respeito ao uso da fala e da comunicação. Por quê? Porque Mercúrio rege a fala e a comunicação. E também o meu entendimento, né? Não é só o que eu falo, mas é o que eu entendo que o outro está falando. Né? E como que eu me comunico, como que eu me expresso. Então, esse Mercúrio, ele vai estar recebendo 2 aspectos importantes. Uma quadratura de Marte, que tende a tornar a fala mais bélica, né? Mais assertiva. Então, a gente pode transitar, né? Tem uma tendência a gente ser agressivo na nossa fala, a gente ser cortante na nossa fala. Mas sabendo disso, eu posso escolher ser assertivo, que é a melhor versão do Marte. A melhor versão do Marte é a assertividade. É a capacidade de me posicionar de maneira clara,
de maneira firme, de me colocar. Né, Marte, que é isso? Eu quero me colocar, eu quero delimitar o meu território, delimitar o meu espaço, me posicionar. Essa é a melhor versão de Marte. Mas quando eu não uso Marte na melhor versão, geralmente eu não faço isso da melhor forma, eu não sei me colocar, não sei delimitar o meu território, aí o outro me invade, aí eu fico puto e sou agressivo, sou grosso, perco a estribeira. Como a gente está falando de um aspecto tenso, uma quadratura, a tendência numa quadratura é a gente manifestar a versão mais distorcida do planeta. É mais desafiador a gente manifestar a melhor versão quando é uma quadratura. É como se assim, na quadratura a gente fica mais reativo. Né? Nos trígonos, no sextis, a gente é mais compreensivo. A energia é de relaxamento, a energia é de harmonia. Quando tem esse embate, é mais desafiador, mas não é impossível. Inclusive, as quadraturas, elas geram muita energia. Então, é até um momento propício para você ter aquela conversa que você estava adiando, que você não estava tendo coragem de falar, que você não estava tendo a coragem de se expressar. Mas é importante que você vá com bastante cautela e consciência, porque existe uma tendência a você perder a estribeira e ser impulsivo na sua fala. E meter os pés pelas mãos. E o outro aspecto que vai estar acontecendo ao mesmo tempo na sexta-feira, que ele pede bastante atenção também, é um trígono, ou seja, um aspecto harmonioso, é um trígono com Netuno, né? O que acontece? Netuno, ele é um planeta que ele pode, quando ele vibra na versão distorcida dele, ele pode gerar muita confusão, muita ilusão, muito auto-engano. Então é um período para a gente ter bastante atenção. Qualquer tipo de negociação, na comunicação, de você olhar os detalhes, de você... Assim, existe uma tendência a gente poder ser enganado, sabe? A gente ser facilmente passado a perna. Isso que é legal ter uma atenção, né? Muito importante mesmo. Mesmo sendo um trígono, né? Porque o trígono ele tem essa característica de tender a manifestar a melhor versão, então pode ser que você fique simplesmente mais sensível. Ele até dá uma amenizada nessa quadratura com Marte, porque você fica com mais compaixão. A melhor versão de Netuno é a energia da compaixão, é a energia da compreensão do amor incondicional, né? Dessa capacidade de realmente abrir mão, às vezes, de uma encrenquinha, de uma necessidade ali de impor seu ponto de vista, né? Para o netuniano não é fácil abrir mão, deixar pra lá, sabe? Ficar tranquilo, né? Ele tem essa energia mais easy, né? Isso é a melhor versão de Netuno. E também de uma facilidade em se colocar no lugar do outro, em fazer mais empatia através da tua fala, né? Ou através da tua escuta, ser mais empático, né? Então tem tudo isso que é a melhor versão. Mas o trígono também, quando dá do planeta manifestar a versão distorcida dele no trígono, é um canal de via muito aberta o trígono, então a energia flui assim com tudo. E aí que dá essa tendência, então, ao auto-engano, a você ser tomado por véus de ilusão, a você ser ludibriado, a você perder um pouco a clareza da sua percepção, não perceber as coisas com tanta nitidez. Netuno pode fazer isso, né? Então, tudo isso, né, eu tô falando, mostrando as várias possibilidades de manifestação, porque é assim que eu lido com a astrologia, né? Eu nunca sou determinista. Então é isso, vai ter esse trânsito, olha, vai ser assim. Porque é impossível afirmar que vai ser assim, né? Cada planeta, ele pode manifestar um espectro de possibilidades. Cabe a você escolher em qual frequência você vai sintonizar, como você vai usar aquele potencial, né? Isso vale muito para trânsito, né, planetário, que é o estudo que a gente faz do momento astrológico no mapa individual da pessoa, né, que às vezes tem gente que chega para fazer consulta comigo apavorado, porque foi um astrólogo que falou que tem um trânsito aqui no meu mapa que está dizendo que a minha vida vai mudar completamente, que eu vou sofrer um acidente, ou que eu vou perder tudo, né? E aí a pessoa fica apavorada, porque ela não sabe como lidar com aquela informação. Então é importante mostrar todo o espectro de possibilidades, porque tem trânsitos que indicam mesmo que tem uma grande mudança para chegar. Mas a mudança não precisa ser um caos na sua vida, se você se prepara para ela, se você entende o que está sendo pedido,
É por isso que na minha consulta eu uso bastante também a linguagem da psicologia, do autoconhecimento, né? Eu não fico tratando só do mapa ali dos planetas, vou conversar com a pessoa, tentar entender o que está sendo pedido para ela mudar, né? E aí ela, quando ela entende, ela passa pelo trânsito com uma outra consciência e mais empoderada do que ela decide que ela vai mudar e não vai passar um trator em cima de você e você vai ser uma vítima de um trânsito. Isso não existe. É lógico que os ciclos planetários, eles têm uma força. Tem determinados momentos da vida que você é convidado mesmo a promover mudança e se você luta contra, você sofre um pouco mais mesmo, é verdade. Mas é para isso que serve a astrologia, para te ajudar a entender o que está sendo pedido a cada momento. Né? E aí você vai se trabalhando para poder estar preparado para essas grandes mudanças que estão para chegar e que chegam para todo mundo. A gente sempre está vivendo algum trânsito planetário, alguma área da nossa vida, algum planeta, alguma parte do nosso mapa está sendo convidada a ser transformada, porque a vida é esse constante fluxo. Né? Por isso que é tão importante que a astrologia ela venha casada com o autoconhecimento, porque senão fica uma coisa de predeterminação, né? Ah, então tá escrito nas estrelas, não tem nada a fazer, você é uma vítima do seu Saturno lá não sei aonde. Gente, isso não existe. É importante a gente se apropriar do nosso mapa, a gente conhecer o nosso próprio mapa, para a gente decidir o que a gente vai fazer com ele. Porque tudo que está no nosso mapa são forças que habitam o nosso mundo interno. Né? Então, a autoconsciência, o autoconhecimento, a autoobservação são fatores que fazem toda a diferença na forma como você vai usar o seu mapa. Né? Por isso que eu criei os programas de astrologia vivencial, né? Que são jornadas de autoconhecimento, onde você é instrumentalizado, né? Com ferramentas da psicologia, da espiritualidade, para poder aprender a ir acordando essa melhor versão do seu mapa, conhecendo o seu mapa para poder manifestar a melhor versão dele e não para ser uma vítima dele, né? Então é legal assim ter essa visão, né? Então a Nath está falando assim: se no mapa natal eu tenho um sextil entre Vênus e Marte e o céu do momento é de uma quadratura, como posso ser afetada? Em sextil ou em quadratura? Então, e tudo isso vai depender, porque como eu estou dizendo aqui, né? Mesmo a quadratura, se você usa com sabedoria, você pode usar ela a seu favor. A quadratura, ela gera energia, vai te ajudar. Então, assim, se você tem esses planetas em harmonia no seu mapa, para você vai ser mais fácil, porque você já tem eles em harmonia. Né? Uma pessoa que já tem Vênus em quadratura com Marte, e daí essa quadratura ela aparece de novo no céu, se ela não aprendeu ainda a equilibrar isso dentro dela, aquilo vai ficar mais crítico na vida dela. Mas da mesma forma, mesmo quando uma pessoa tem uma Vênus em quadratura com Marte no próprio mapa, ela também pode manifestar a melhor versão daquela quadratura. Né? Se ela se conhecer, se ela se trabalhar, se ela aprender a harmonizar essas forças dentro dela. Né? Então, tudo isso vai depender muito. Né? E sendo mais específico ainda, por exemplo, às vezes essa quadratura que está acontecendo no céu hoje, de Vênus com Marte, Nath, ela pode estar pegando um ponto do teu mapa que está gerando uma tensão também, entendeu? Às vezes a tensão não vai vir do teu Vênus e do teu Marte, mas vai estar pegando, por exemplo, se você tiver planetas em Aquário ou em Leão, ou se você tiver planetas em Escorpião ou em Touro, e essa quadratura estiver pegando nesses pontos, talvez você sinta como uma coisa que está sendo ativada dentro de você. Mas não necessariamente tem que ser algo negativo, tá? E aí, tem uma pessoa que está perguntando assim, a Ana Braga, né? Devaki, qual a tendência de quem tem Plutão e Escorpião na casa 3? A casa 3 é a casa da comunicação, né? Da forma como você se expressa e tudo. Escorpião e Plutão, estamos falando da mesma frequência de energia, né? Porque Plutão rege Escorpião, então tem uma dupla influência de Plutão e de Escorpião na tua casa 3, isso é óbvio. Então, Marte, inclusive, ele é na verdade, Marte é corregente de Escorpião, né? E o Plutão é uma oitava superior de Marte. Então, Plutão carrega uma similaridade com Marte no sentido de ter essa coisa mais assertiva, às vezes ferina, às vezes muito profunda, às vezes muito cortante. Porque Plutão, ele é aquele
rei dos mundos subterrâneos, que vai te convidar a olhar ali os umbrais, né? A olhar se olhar em níveis mais profundos. Então, isso quer dizer que a sua mente, a sua forma de funcionar cognitivamente, ela é mais profunda. Ela vai lá, ela que vai que nem um bisturi. A fala é profunda, o que você enxerga é profundo, né? Então, tem uma intensidade aí na comunicação. E, obviamente, como a gente está falando aqui de Mercúrio, estando meio tenso aí, né? Fazendo um ângulo com Marte e tal, pode ser que potencialize esse aspecto que já existe no seu mapa, tá bom? Tem uma pessoa que está falando assim, eu não sei o que fazer com a minha vida. Dia 27 de julho de 1980, signo de Leão, ascendente Sagitário, ajuda-me. Ai, querida, para eu te ajudar assim num comentário com esses dados é impossível, né? Porque, na verdade, eu precisaria conversar mesmo com você, saber do que se trata, o que está rolando. Aí sim, fazer o mapa junto, né? Que é como eu trabalho com a consulta astrológica, né? A pessoa marca um horário comigo, eu tenho ali o mapa na mão, mas ela também me manda um áudio, um e-mail, contando o que ela está sentindo, o que está acontecendo na vida dela. Aí, a partir disso, a gente faz uma consulta, né? Que eu nem chamo de leitura de mapa, porque não é uma coisa descritiva que eu fico ali lendo cada pedacinho do mapa. É uma consulta onde eu vou pensar do teu mapa aquilo que vai fazer sentido com o teu momento, aquilo que você está vivendo. Aí também faço o estudo do momento astrológico para poder chegar nessa conclusão, né? Na hora de pensar, né? O que está sendo prioridade. A gente também olha o momento astrológico, mas aí precisa ser numa consulta mesmo, num comentário. É muito difícil eu te ajudar, Flor. E aí a Sabrina tá perguntando quando o Plutão tá na 12, né? O Plutão na 12, a casa 12 já é uma casa mesmo, né? De processos inconscientes, daquilo que fica num plano que eu não consigo acessar de uma maneira tão óbvia, que me demanda um mergulho interno, né? Então, uma indicação de que esse mergulho interno, ele te convida a ir mais fundo do que o normal, né? Porque o Plutão aí, ele tá te realmente muitos processos que te pegam num nível que você não controla muito, né? Sol ascendente Plutão Escorpião, o que significa? Tudo isso em Escorpião, gente, é essa profundidade toda, né? Nossa, muito, muito profundo mesmo. Geralmente são pessoas bem intensas que vieram nessa encarnação para explorar coisas bem profundas, né? Se investigar em níveis mais profundos. Tem uma curiosidade, uma coisa assim, uma vontade de sondar os mistérios, né, dos mundos subterrâneos, seja da morte, do sexo, do ocultismo, né, e precisa transitar por aí para ir se sentindo realizado, até dentro dessa linguagem de onde está o sol, né, que mostra muito o que vai te fazer sentir realizada como indivíduo, né, mergulhando profundamente mesmo. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês possam aproveitar essa semana, então, fazer um bom uso da fala, um bom uso da comunicação, prestando bem atenção mesmo, né, de não sair por aí chutando o pau da barraca, né, nesse sentido, até continuo um pouco que já estava reverberando um pouco na semana passada com a oposição Mercúrio-Urano, tá bom? Vamos continuar nessa pegada do cuidado, lembrando que a gente está na nação de Libra, né? Estamos dentro dessa frequência de energia do buscar o respeito, buscar a tolerância, né? Buscar mesmo a compreensão, né? E aí é isso, então. A gente se vê, então, gente, na próxima semana, tá bom? Na próxima live. Beijos para vocês. Tchau, tchau.